recebendo agora a doutora Ana Lúcia Castelo, que é psicóloga, doutora em Ciências da Saúde, é trainee em EMDR, é vice-presidente da Associação Brasileira de EMDR. O trabalho de apresentação da Ana é um trabalho maravilhoso realizado com atletas e que, naturalmente, é aplicável a outras situações de performance. Olá, pessoal. Eu sou Ana Lúcia Castelo, sou trainer de EMDR e sou vice-presidente da Associação Brasileira de EMDR. Estou muito feliz de estar aqui participando do primeiro encontro regional da Associação Brasileira de EMDR, né? São várias regiões que nós vamos estar trabalhando para a divulgação do EMDR. Muito grata pelo convite, Tina. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto que me encanta os olhos, que é o trabalho que eu tenho feito com atletas, né? Para quem não sabe, eu fui atleta profissional de voleibol, eu participei da seleção brasileira por 8 anos e sou professora de educação física também. Então, eu fiz uma junção do trabalho do MDR com o trabalho físico e psicológico dos atletas. Então, eu trabalho já com essa minha atleta paralímpica desde 2018, né? Então, já acompanhei ela em várias edições de campeonatos mundiais e de Paralimpíada. Estamos agora preparando ela para o campeonato mundial que acontecerá em Singapura e para a Paralimpíada de Los Angeles, que acontecerá em 2026. Então, estou muito contente para trazer um pouco desse trabalho para vocês conhecerem o passo a passo do que a gente fez dentro desse cenário, né, que foi muito interessante. O nome da minha apresentação é do Trauma à Vitória na preparação mental de uma campeã paralímpica, porque ela realmente é uma campeã paralímpica, ela hoje tem 10 medalhas paralímpicas, 6 de ouro, 3 de prata e uma de bronze. Então, o nome dela é Carol Santiago, e o meu trabalho vai ser bem voltado para falar sobre ela, tá? Eu vou falar especificamente, eu atendo outros atletas, mas hoje eu quis trazer especificamente o trabalho que eu faço com ela, né? Que é um trabalho bem expressivo e que vocês vão ter agora a oportunidade de conhecer, tá? Então, para a gente falar de atleta, a gente tem que falar de performance, né? O ser humano ele vive em busca de uma melhor performance em qualquer área da vida, seja no trabalho, no esporte, nas competições, né? Isso para nós é muito importante quando a gente trabalha, a gente saber diferenciar realmente por qual caminho que a gente vai seguir, né? A performance ela tem um significado de executar, desenvolver uma tarefa. A performance, gente, e alta performance são coisas que a gente tem que diferenciar. A performance ela está ligada ao desempenho e sucesso numa função ou numa tarefa, tá? Além disso, também pode se referir à produtividade, à competição e superação. A alta performance é algo muito mais complexo, tá? É quando a pessoa atinge o potencial dela, o maior potencial, e ela vai seguindo para superar a própria. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque alta performance, para mim, é a superação que a gente tem de nós mesmos, né? Eu procuro ser uma profissional a cada dia melhor, então eu estudo todo dia, então eu pretendo ter uma performance melhor a cada dia da minha vida. Então, tem a ver com o ápice que a gente vai buscar e com a capacidade da gente se conectar com o nosso autoconhecimento e a inteligência emocional. Tá? Então, o que é que a gente tem que olhar muito fortemente quando a gente fala em performance? A gente tem que olhar sobre a persistência que a gente tem em definir pequenas metas e poder identificar o que é que está impedindo da gente alcançar os objetivos. O que é que a gente sabe hoje? Que a perseverança e o empenho em fazer diferente determinadas coisas podem elevar a performance e mostrar a melhor versão que a pessoa pode adquirir no trabalho ou na vida. Porque isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque a gente vai em busca de um aperfeiçoamento melhor. Então, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com atletas. Eu me formei em educação física juntamente com a psicologia. Como eu gosto bastante de ser uma psicóloga clínica,
eu resolvi juntar as duas coisas e trabalhar com atletas. Então, eu trabalho com atletas há mais de 40 anos, né? A Carolina apareceu na minha vida não é por acaso, ela é minha sobrinha, e eu acompanhei o desenvolvimento dela desde o início, né? E eu só trabalho com ela um trabalho relacionado à performance. Ela é filha de Vera Santiago, que é uma terapeuta de EMDR, supervisora em EMDR. A Carolina nasceu com a deficiência visual, né? Ela não enxerga, ela tem apenas 15% de um dos lados da visão dela, do lado esquerdo, e isso faz com que ela tenha muitas dificuldades em relação a visualizar as coisas. Ela vê apenas vultos, né? E, portanto, ela entrou na atividade paralímpica já muito mais velha, né? Por quê? Porque ela sempre competiu com a natação convencional, ou seja, pessoas que não tinham deficiência, né? Então, na prática, quando a gente fala em performance esportiva, a gente fala de desempenho, realização ou façanha no âmbito de qualquer modalidade esportiva. Na prática, é o resultado, né, que os atletas alcançam depois de um treinamento intensivo, né, das suas capacidades motoras, da capacidade de treinamento de força, velocidade, resistência, coordenação e flexibilidade. Na performance esportiva, a gente tem que fazer uma reflexão. O que é que mais impacta a performance de um atleta em situações decisivas? Eu tenho uma experiência de 20 anos jogando voleibol. Então, uma das coisas que eu percebia que me impactava muito era a cobrança de mim mesmo de ser a melhor. A cobrança de mim mesmo de fazer coisas que muitas vezes eu não era capaz de fazer. É uma das coisas que impactou muito a minha vida, que hoje me fez uma pessoa deficiente, foram as lesões. Eu tive 6 lesões no joelho esquerdo e isso culminou por uma prótese no joelho já quando eu já tinha parado de jogar. Então, todo esse somatório pode nos levar a não trazer um benefício para nós, dentro do que a gente está acreditando que pode ser difícil de você conseguir essa performance. O que é que mais impacta a performance num atleta em situações decisivas? Sinceramente, eu acho que sem dúvida, é um somatório de situações, tá? Os estados emocionais não regulados, as crenças negativas que o atleta internaliza, as memórias traumáticas não resolvidas, a falta de recursos internos ativados que não dá ao atleta um enfrentamento, a disfunção neurofisiológica pelo estresse. Esse quinto item, ele é muito importante. Eu já me deparei com vários atletas dentro de burnout, dentro de estresse. Nós temos vários exemplos de atletas que não conseguiram ter uma boa performance por conta do estresse. Então, os estados emocionais não regulados, em situações de alta pressão, gente, as emoções como ansiedade, medo de falhar, raiva ou frustração podem tomar o controle do sistema nervoso. Quando isso acontece, o atleta perde o acesso à fluidez motora, ao foco e à tomada de decisão. O MDR pode ajudar aonde? A reprocessar essas experiências que alimentam essas emoções disfuncionais. Quando o atleta ativa crenças negativas e essas ficam internalizadas, crenças como eu não sou bom o suficiente, eu não posso errar, se falhar eu serei rejeitado, são comuns em atletas e surgem muitas vezes de experiências anteriores mal reprocessadas, como derrotas traumáticas, como críticas dos treinadores, como as comparações familiares. E aqui entra uma coisa bem importante, a atuação da família junto ao atleta. Eu tive um caso de um atleta de tênis que eu proibi o pai de assistir os treinamentos do menino, porque ele ia lá e ele ficava fazendo caras e bocas no canto da quadra e o moleque via aquilo e não conseguia ter a melhor performance. Aí eu proibi o pai de ir por um tempo, sabe? Foi muito interessante, porque conversando com o pai, eu disse que eu proibi aqui a vocês, né? Mas eu disse para ele, gentilmente, eu preciso que você não compareça às quadras por um tempo, né? Porque é diferente de proibir, né?
Por quê? Porque você está atrapalhando o rendimento desse garoto. E aí eu preciso que você faça isso, tudo bem? E aí ele disse, tudo bem, Ana Lúcia, na hora que você achar que eu posso voltar, eu vou voltar a assistir os treinos e os jogos do meu filho. E aí eu fiz um trabalho com esse pai, para mostrar para ele que como ele se comportava, ele prejudicava o menino, né? Muitas vezes, essas experiências, elas influenciam diretamente a autoconfiança e a ativação emocional no momento da execução. Com MDR, essas crenças podem ser reprocessadas e substituídas por cognições positivas e fortalecedoras, tá? As memórias traumáticas não resolvidas. Quais são? São memórias de momentos passados, de fracasso decisivo, lesões marcantes, vergonha pública, punição de técnicos ou dos pais. Elas ficam registradas, gente, de forma disfuncional no cérebro do atleta, criando respostas automáticas de proteção ou inibição. Quando o corpo reconhece um cenário parecido, ele ativa o padrão emocional e fisiológico de antes. Isso a gente conhece, né? Do trauma. Nós que trabalhamos com traumas, a gente sabe que os traumas levam o indivíduo a se comportar dessa forma. Quando o corpo e o cérebro reconhecem diante de uma situação parecida com aquela situação traumática que a gente viveu, a gente ativa o padrão emocional com todos os pilares de memória ativos, né? O MDR vai permitir o acesso a essas memórias e neutralizar a carga emocional delas. A falta de recursos internos ativados, mesmo atletas bem treinados tecnicamente, podem falhar se eles não conseguirem acessar, no momento decisivo, recursos como foco, confiança, serenidade e intuição. O problema muitas vezes não é a ausência do recurso, mas a dificuldade que o atleta tem em ativá-lo sob o estresse. Eu vou contar coisas curiosas da Carolina para vocês verem que isso realmente é algo que a gente tem que validar. O MDR, com os protocolos de instalação de recursos e o trabalho com vídeos mentais, fortalece esses estados internos mais apropriados. E a disfunção neurofisiológica para o estresse, nós sabemos que o sistema nervoso, sob pressão extrema, ele pode reduzir o tempo de resposta, aumentar a rigidez muscular e causar apagões ou falhas motoras. A memória corporal do estresse, gente, muitas vezes, ela é involuntária e não racional. O MDR vai regular o sistema nervoso e resgata o acesso às redes neurais associadas à performance ideal, que são decisivos não apenas a falta de técnica ou preparo físico, mas o que o cérebro e o corpo ainda não conseguiram superar ou integrar, né? Para nós é importante ver isso. E eu fiz um trabalho, eu desenvolvi um trabalho de integração do treinamento com imagens mentais dentro de um protocolo de MDR voltado ao desempenho desportivo, respeitando a estrutura das 8 fases da terapia MDR, com foco na otimização do desempenho e a ressignificação dos bloqueios emocionais. Esse protocolo ele pode ser adaptado a atletas de diferentes níveis e modalidades, e a gente usa também os vídeos mentais como recurso terapêutico em diferentes momentos do processo. Vou falar para vocês sobre o protocolo, tá? Na fase 1, a gente faz uma anamnese, uma história clínica e planeja o tratamento. Nessa fase, a gente tem o objetivo de compreender o histórico do atleta e mapear as experiências críticas de performance. Eu vou identificar bloqueios de desempenho, levantar eventos facilitadores e perturbadores, aplicar estados de autoconfiança, ansiedade e etc. E vou explicar a integração do MDR e o treinamento com as imagens mentais. Essa é a fase 1. Aí nós vamos para a fase 2 de preparação. Ela tem o objetivo de estabelecer uma segurança interna, né? Uma confiança no processo e construir os recursos mentais. A gente vai instalar os recursos de uma maneira geral, introduzir o treinamento com as imagens mentais, mostrando para o atleta como é que ele funciona, ensinar as técnicas de visualização guiada com uma vividez sensorial. A gente pode usar gravações
ou scripts personalizados, desenvolver vídeos mentais positivos, visualização de desempenho com foco na autoconfiança. A gente vai conceitualizar o caso e verificar por onde nós vamos começar. Eu montei esse plano de tratamento para trabalhar com os atletas. Eu faço inicialmente o MD, dos pensamentos intrusivos de fracasso. Depois, trabalho com o MDR protocolo padrão, reprocessando as crenças negativas de performance. Depois, eu trabalho com o MDR padrão, reprocessando traumas de performance. E depois, o treinamento mental de habilidades. Então, é um passo a passo que a gente faz. Na fase 3, a gente seleciona a imagem-alvo, relacionada ao bloqueio de desempenho, identifica uma cena específica de falha, travamento, frustração ou performance abaixo do esperado, define o ICE, que é o alvo, a imagem, crença negativa positiva, o FOC, que é a validade da crença positiva, e o SUD, que é a unidade subjetiva de distúrbio, e a gente vai usar uma reconstrução da cena com base na memória visual posteriormente. Na fase 4, a gente faz aí a dessensibilização e o reprocessamento, tentando reduzir a perturbação emocional associada ao evento esportivo. O que é que a gente faz? Realiza estimulações bilaterais com base na imagem-alvo, observa as conexões espontâneas com outras situações esportivas e o atleta pode reassistir mentalmente o que ele está fazendo, utilizando os vídeos mentais quando a gente trabalha. Na fase 5, a gente fortalece a crença positiva e associa ao novo estado mental do atleta. Utiliza vídeos mentais de performance ideal para instalar a nova crença positiva. Que eu vou falar como a gente faz isso. Estimula bilateralmente a vivência de sucesso, recria mentalmente uma competição em que o atleta saia bem e a gente pode utilizar esses vídeos gravados reais de situações que o atleta passou. Na fase 6, na checagem corporal, a gente identifica e libera qualquer bloqueio físico, solicita ao atleta que visualize novamente a cena inicial, observando o corpo, reprocessando as sensações como rigidez, taquicardia, travamento muscular. Na fase 7, a gente estabiliza o atleta e consolida o que foi trabalhado. Reforçar o uso das imagens mentais positivas como recurso de autorregulação é extremamente importante. Reforçar o uso do local seguro e vídeos mentais nas pré-competições também. E criar um plano de continuidade de visualizações guiadas. Na fase 8, a gente avalia as mudanças e determina os próximos focos. Reavalia o SUD e o VOC da cena trabalhada, verifica o impacto no desempenho real e inicia novos alvos. Um futuro desafio competitivo, pressão de desempenho e o medo da lesão. A gente faz, gente, as intervenções futuras com vídeos mentais. Os vídeos mentais, a gente pré-visualiza a competição futura, a gente modela a performance ótima, a gente trabalha com os estados de flow, confiança e motivação. Né? De acordo com o Samuski, o treinamento mental é a imaginação da forma planificada, repetida e consciente das habilidades motoras, técnicas e esportivas e estratégias táticas. A visualização mental é um processo no qual o atleta visualiza sua performance em detalhes, recriando mentalmente os movimentos, o ambiente e as sensações da prova. Essa técnica é baseada no princípio de que o cérebro não distingue uma experiência real e uma experiência imaginada, ativando os mesmos circuitos mentais. Gente, isso é bárbaro. Carolina me diz que quando ela vai nadar, ela tem a impressão de que já nadou, por conta do que a gente fez em relação aos vídeos mentais. Qual é a descrição do treinamento de performance com vídeos mentais? Na primeira passagem, eu vou falar para vocês da Carolina, do treinamento que eu fiz com visualização guiada da respiração bloqueada. A Carolina não nadava com a respiração bloqueada nos 50 metros livre. Isso fazia com que o tempo dela fosse maior no cronômetro. Então, a gente fez todo um trabalho anterior, disso que eu acabei de mostrar para vocês, passo a passo, e chegamos no trabalho de vídeos mentais que eu faço a cada competição. A primeira passagem ela faz com o aparelho ligado, ela faz a passagem
dela fazendo a experiência, observando os erros e acertos que ela faz. O objetivo é a gente ver a resposta inicial, visualizando o percurso dos 50 metros crawl, e tentar manter a respiração bloqueada. Ela tem que observar as dificuldades, registrar as sensações e usar a estimulação bilateral. Eu uso com ela. Na segunda passagem, a gente faz a visualização guiada, com ênfase no sucesso, e a gente imagina ativamente a direção da boa performance, reestruturando a forma como ela trabalha mentalmente. O reforço tem que ser bem sucedido naquela segunda passagem. Ela repete 2 a 3 vezes a imagem com sucesso, usando a estimulação bilateral. Na terceira passagem, ela vai modelar a experiência, associar a imagem de sucesso a estados físicos regulados. Repete a visualização com foco na potência corporal e insere as ancoragens somáticas, gestos, toque e respiração, usando a estimulação bilateral. E na quarta, a gente vai fazer uma coisa que é muito importante, ela se imaginar nadando e a imaginação ativa do nado com a torcida. Ela vai criar o treino mental com a respiração centrada, praticando a prova com registro nas sensações e evolução, e a imaginação ativa da torcida gritando. Aqui a gente também usa a estimulação. Esse é outro paciente paralímpico que eu atendi. Ele tem uma deficiência no braço, né? Ele nasceu, é uma deficiência congênita, e ele aprendeu sempre, antes do nado, fazer a estimulação bilateral. Então, vocês vão ver aqui ele fazendo essa estimulação, né? Que para a gente é algo importante que vocês vejam. Vamos lá. Aqui vocês também vão ver outro atleta, que é num jogo de tênis, ele fazendo a estimulação bilateral no horário de tempo, para ele se autorregular, né? É um atleta canadense, fazendo a estimulação bilateral com o objetivo de uma autorregulação. Em momentos de extrema solidão. No Sport TV Repórter. De domingo para segunda, meia-noite e meia, no Sport TV. A apresentação é da Vanessa Rich. Você vê a concentração dele, o quanto é importante. E aí eu vou falar agora da Maria Carolina. Ela tem uma trajetória de sucesso, tá? Ela começou muito pequena a nadar. Vocês estão vendo ela aqui. Ela nadou durante a maior parte da vida dela nas competições convencionais. Ela nadava em Recife, no Clube Português. Ela ganhou muitas competições, mesmo tendo a deficiência. Aí, gente, ela sai do nado em águas abertas para o nado de piscina para o nado em águas abertas. Ela radicalizou, ela vai nadar dentro do mar, ela fez várias competições e ganhou várias competições na categoria dela. Como ela fazia isso? Ela trabalhava a parte sensorial dela, porque ela não enxergava nada dentro d'água. Né? Bem mais diferente do que na piscina, que ela também não enxerga, mas a piscina é uma coisa linear. As águas abertas não, o mar é diferente, tem as ondas, e ela fazia todo o controle da natação dela pela sensação, né, da água. Ela media, contava as braçadas que ela dava até determinado local para fazer. Foi uma época bem interessante da vida dela. E ela dizia que é difícil explicar o que ela sente quando ela conclui uma travessia, né? Porque era uma grande situação na vida dela de enfrentamento. Daí ela sai do mar para as piscinas paralímpicas, né? A Carol Santiago é essa garota, né? Ela é uma pessoa fantástica para a gente trabalhar. A primeira competição dela paralímpica foi em Lima. Depois ela fez o Mundial em Londres. Em Lima e em Londres, ela ganhou 10 medalhas, 6 medalhas em Lima, 6 medalhas em Londres e 4 medalhas em Lima. Então, eu trouxe para vocês verem um pouco a trajetória dela. Em Tóquio foi a primeira Paralimpíada. Ela conseguiu 3 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, né? Olá, pessoal, já estou de volta em casa depois desse campeonato mundial que foi incrível para mim, para toda a seleção brasileira. Essa foi a melhor competição da minha vida no que se tratando de resultados. E quem me acompanha sabe o quanto que eu levo a sério
toda a minha preparação, né, todas as áreas que trabalham comigo, para que eu possa chegar ao máximo competitiva possível nas competições principais. E desde 2019 mudou bastante o jeito como eu via a minha preparação psicológica. Em 2019 a gente teve um campeonato mundial, que foi o meu primeiro campeonato mundial, e foi uma competição muito difícil para mim, né? Eu cheguei lá muito preparada fisicamente, mas não cheguei igualmente preparada psicologicamente. Então, hoje eu já sou acompanhada por 2 psicólogos. Eu faço um trabalho no Comitê Paralímpico Brasileiro, com o Fabrício, e faço também um trabalho por fora com a Ana Lúcia Castelo, e a gente utiliza a ferramenta de EMDR. Eu me dou super bem com essa ferramenta, com esse trabalho que a gente faz. A gente consegue trabalhar desde os treinamentos até os períodos de competição, né, de sensibilizando situações desconfortáveis e melhorando muito o meu desempenho, né, de tudo que eu aprendi nos treinamentos e conseguindo colocar em prática com mais facilidade durante as competições. Então, eu queria agradecer muito a Ana Lúcia Castelo por todo o trabalho, carinho, dedicação que você tem tido comigo desde que eu entrei no Paralímpico. E dizer que a gente está no caminho certo nessa preparação agora para os Jogos de Paris no ano que vem. Aqui eu estou trabalhando com ela, eu trabalho com ela online. Ela comprou o aparelho, os pulsers, né, para a gente fazer, porque ela não consegue fazer a estimulação visual. Essa foi uma das sessões de treinamento mental que antecedeu. Para vocês agora, ela nadando os 50 metros livres, para vocês terem uma noção o que é pressão. E quem sabe, recorde mundial também, porque o recorde mundial é da Carol, foi batido esse ano lá em Berlim, então recorde mundial e recorde paralímpico é dela, e quem sabe a gente aí não consegue chegar na primeira colocação com a medalha de ouro da Carol Santiago. Carol Santiago, que é a sua primeira Paralimpíada, como você bem falou, foi lá em 2020, ganhando 3 medalhas de ouro, uma prata e um bronze. Nessa competição já tem medalhas. Quando o árbitro geral pede para todo mundo calar a boca, ficar em silêncio, para que a prova possa saltar. Take your marks. Carol Santiago do Brasil na água, em busca da medalha de ouro. Já saindo forte, mas muito bem também a Gia Pergolina americana. Vamos ver a prova da brasileira. Ela quer o bicampeonato, ela venceu em Tóquio nessa prova e vai tentar o bi. Ela já está na frente, a linha do recorde mundial está ali. Lá vem Carol Santiago para ganhar o ouro pro Brasil! Ouro pro Brasil! Carol Santiago faz história! Ela passa a ser a maior mulher medalhista paralímpica brasileira em ouro. Com o recorde paralímpico da sua classe F12, ela vence a prova S13. Maria Carolina Gomes Santiago, do Brasil. Sobre a prova, por favor, como é que você está se sentindo e a sensação de novo, é você. Essa é a minha prova favorita. A gente estava bem preparado. Ainda bem, porque eu fiquei muito nervosa antes da gente entrar aqui. E eu só queria fazer minha melhor natação. Eu acho que eu nadei muito bem. Poucas vezes eu consegui nadar nesse nível assim. E eu tô muito feliz, muito satisfeita. Eu queria agradecer imensamente a toda a minha comissão técnica que tá comigo. Nossa, eu queria... Ai, eu tô muito feliz, gente. Bom, gente, então essa Carolina, vocês conheceram ela, vocês viram ela nadar, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu poderia trazer para vocês muito mais coisas, mas a gente tem um tempo limitado nessa edição da Regional. Então, eu estou deixando aí o WhatsApp, meu WhatsApp particular. Infelizmente, eu não pude fazer essa aula ao vivo, porque hoje eu estou dando curso de formação em MDR, mas a Tina fez questão de trazer, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, aí vocês podem me mandar um WhatsApp e podem colocar a pergunta ou a dúvida que eu respondo por lá. Eu quero agradecer à diretoria da Associação Brasileira de MDR, o doutor André, o presidente,
a Sueli, a Maria Isabel e a Rafaela, que junto comigo a gente está fazendo um trabalho lindo pela associação e pelo MDR no Brasil. Um beijo a todos no coração, tá? E vamos continuar lutando para ajudar pessoas, para fazer coisas boas com o MDR. Um grande abraço.